Orando pela vida do pastor Rômulo, né? Pastor André vai estar orando pelo mensageiro desta noite. É uma alegria, né, em tê-lo aqui nesta noite. Pastor Rômulo é um grande homem de Deus, amigo meu, amigo do pastor André, do pastor Ailton, né? E nesta noite eu creio que o Senhor Deus vai falar poderosamente através do pastor Rômulo. Pastor André vai estar orando. Estenda suas mãos para cá, por favor. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela vida do pastor Rômulo, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, que até este momento podemos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, ó Deus. Com corações gratos pelo que o Senhor tem feito no meio da igreja, ó Pai. Mas neste momento nós suplicamos ao Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos ouvir a palavra vinda dos altos céus, ó Deus. Usa o teu servo, ilumina o teu servo para que ele seja canal do Senhor neste momento. Que ele diminua, que o Senhor cresça, que ele seja, ó Deus, mais uma vez eu repito, instrumento das mãos do Senhor. Abençoe seu ministério, a sua família e a Igreja Batista do Cubatão, que gentilmente o cedeu para estar aqui conosco nesta noite. Nós rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, boa noite. Que a boa graça do Senhor esteja com você e com sua família. Amém? Irmãos, para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui, rever alguns irmãos, conhecer outros irmãos e ver, irmãos, que a nossa filha está crescendo. Isso nos deixa extremamente felizes. Então eu quero louvar a Deus porque os irmãos estão desenvolvendo, estão crescendo. Tem apenas 7 anos, a nossa igreja já tem 76 anos de vida. Mas, irmãos, com toda certeza, a boa graça de Deus está com os irmãos. É bom rever alguns irmãos, como eu disse, conhecer outros irmãos. Eu faço parte dessa história, irmãos, trabalhando, convivendo. Alguns irmãos já foram membros de Cubatão, outros então estão aqui, Fico feliz de poder ver e rever cada irmão. Irmãos, eu espero que realmente, Deus possa continuar protegendo, guardando cada um de vocês, com as suas lutas, com as dificuldades, com as batalhas que todos nós temos. Irmãos, isso somente quando Deus nos chamar é que isso vai acabar. Então ore por nós, irmãos, pela nossa igreja, a Igreja Batista de Cubatão. Parabéns aos irmãos pelos 7 anos de vida, e que vocês possam continuar crescendo. Irmãos, deixe aqui um convite a vocês. No dia 21 teremos a nossa segunda festa da primavera. Então os irmãos que estão lá trabalhando pediram para poder convidar os irmãos do coral aqui para poder cantar lá no dia 21. Vamos ter a festa da primavera, irmãos, e com o segundo festival de pastel. Então, se vocês puderem estar conosco lá no dia 21 cantando, vamos ter uma festa, umas brincadeiras, vamos ter louvor, adoração, pregação da palavra do Senhor. Então estaremos ali para poder adorar no dia 21 de outubro, a partir das 19 horas e 30 minutos. Então é um convite que eu deixo com os irmãos aqui. E louvo a Deus por esse convite, irmãos, para a gente poder estar aqui, partilhando a nossa fé, a nossa esperança, que é Jesus Cristo. Eu quero contar a você, para que abra sua Bíblia, Lucas. Irmãos, eu quero compartilhar hoje sobre algo extremamente importante que eu julgo para que possamos então ter entendimento sobre algo, irmãos, que tem nos preocupado ao longo da nossa vida. Irmãos, o tema que eu proponho nesta noite, baseado em Lucas no capítulo 9, a partir do verso 23, é o significado da cruz de Cristo para o mundo hipermoderno. Irmãos, olha, alguns falam, alguns sociólogos, de que a partir do ano 2020, uns retroagem, irmãos, a 2010, a 2000, então não há nenhuma certeza. Mas, irmãos, deixamos o mundo pós-moderno, é um conceito de mundo, e entramos então no mundo hipermoderno. O que isso significa? Irmãos, para muitos nada, vai mudar absolutamente nada, mas para a essência do mundo, irmãos, muda muita coisa. Muda muita coisa. Nós, com toda certeza, passaremos, muitos de nós, irmãos, incólume, sem saber o significado, nem que era pós-moderno, nem que era moderno, muito menos que é hipermoderno. Mas isso traz consequências teológicas seríssimas, traz consequências, irmãos, sociológicas seríssimas, e que afeta diretamente a igreja. E a gente precisa então buscar, irmãos, na palavra de Deus, aquilo que vai então solidificar, que vai então endireitar, que vai então nos direcionar ao longo da nossa existência. Tá, para ler, irmãos, eu vou ler os versos ímpares, e os irmãos leem os versos pares desse texto. Vamos ler no telão, Fica mais fácil ler numa única versão. Então diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos, se, é a condição, irmãos, se alguém quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Irmãos, então ele conclui esse texto dizendo: e em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Que Ele então nos abençoe nesta noite, amém? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, olha, olhando para a cruz, nós vamos encontrar em que algum período da história, irmãos, isso foi algo muito vergonhoso. As pessoas tinham até vergonha, porque, irmãos, a cruz, ela trazia consigo um simbolismo muito grande de algo pejorativo, de morte, literalmente. Irmãos, algo que nós não viríamos como coisas boas. Quando Paulo então escreve a sua carta aos Gálatas no capítulo 6, verso 12, ele diz: por todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Irmãos, olha, era algo então muito vergonhoso, porque quando nós olhamos para a cruz, nós então buscávamos significado. Irmãos, ao longo da história, nós então nos perdemos em algum momento, ao ponto, irmãos, nessa história até chegamos no ano 1500, isso denotou até 1090, quando a primeira grande visão ocorreu na igreja. Irmãos, pós isso, com a pré-reforma, nós encontramos um momento em que alguém teve que ser direcionado por Deus para reequilibrar ou redirecionar a igreja, de tão perdida que ela ficou, porque a cruz, irmãos, se tornou algo vergonhoso. Olha, cruz é algo de morte, é algo que então nos traz vergonha, é algo que não nos traz nada, absolutamente nada. Então Lutero, ele realinha a igreja, ele redireciona a igreja, certamente, irmãos, orientado pelo próprio Deus, para que a igreja então pudesse voltar aos trilhos, irmãos, e confrontar aquilo que até então era abjeto. Ele poderia então dizer que é o poder de Deus, é o contrário, para a salvação do homem. E ao longo da história, irmãos, nós encontramos algo que nós então precisamos buscar entendimento. Essa nomenclatura, irmãos, ao longo dos anos, e nós percebemos que o mundo sempre foi mundo, ou seja, o mundo jaz no maligno. Não se esqueçam disso. Irmãos, o mundo sempre esteve no maligno. O mundo está no maligno. E sempre estará. Então, as diferenças de nomenclatura, ou a ideia que nós vamos encontrar, irmãos, é apenas de tempo em tempo. Ou a mudança de nomenclatura de nome que nós chamamos de pecado. Talvez, irmãos, nós vamos encontrar, por exemplo, adultério, ainda não mudou a nomenclatura. Aliás, mudou, né? Irmãos, hoje 45% das mulheres já cometem adultério. Em função de quê? Olha, da liberdade que nós temos. Somos livres, as mulheres dizem. Somos livres para poder fazer o que quisermos. Irmãos, isso é uma característica que nós encontramos de algo presente de 40 anos atrás. Mas é pecado, irmãos. É pecado. Desde Moisés, quando ele trata desse conceito, até Jesus, é pecado. Adultério é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Irmãos, quando você então se torna um dependente, seja dependente químico, dependente de álcool, dependente de pornografia, dependente de qualquer coisa, é pecado. Só mudou o nome ao longo desse período. Só mudou o nome. Quando nós falamos, irmãos, nesse mundo hipermoderno, nós estamos encontrando o quê? É algo, irmãos, que nós nunca enfrentamos, de dardos inflamados. Eu sempre digo, irmãos, de que um dia, quando nós conhecemos Deus face a face, nós veremos alguns dardos que nós nunca imaginávamos que fossem dardos inflamados do diabo. Mas é. Então, quando nós encontramos, irmãos, por exemplo, quando Lucas então diz para mim e para você de que
a cruz de Cristo, irmãos. E a condição que Ele coloca para mim e para você, a priori é esta: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, porque a porta ela é estreita. Quem entra numa porta estreita nunca caminhará em caminhos largos. O contrário, irmãos, é verdadeiro. Quando você entrar numa porta larga, você nunca caminhará em caminhos estreitos. Então Jesus coloca para mim e para você nessa ideia: olha, se alguém quiser vir após mim, então eu quero convidar você para que você então, se você desejar, caminhar ao lado de Jesus Cristo. Mas olhe para essa cruz, irmãos, porque a cruz ela traz e tem um significado muito forte para nós. Nós não podemos abandonar a cruz. Mas, irmãos, em algum momento nós queremos abandonar a cruz, porque ela traz consigo, irmãos, algo que as pessoas dizem que é algo abjeto, que é algo de morte. A morte, irmãos, normalmente tem significado de derrota. Por exemplo, irmãos, quando nós criamos a ideia neste mundo hipermoderno, pós a modernidade, quando nós então criamos um cristianismo, irmãos, somente da prosperidade, que não é verdadeiro. Irmãos, quando nós criamos um cristianismo da teologia da salvação universal, não tem nada a ver com a igreja universal do reino de Deus, não. Irmãos, é quando as pessoas, e sábado agora, irmãos, estava conversando com um rapaz, ele diz: pastor, eu participei semana passada de um encontro interreligioso, em que um senhor de uma como é que eu vou colocar, né? De uma igreja afrodescendente, disse: olha, nós somos irmãos. Ele disse: como assim? Sim, somos irmãos, porque quem crer será salvo. Irmãos, aconteceu semana retrasada. Quando nós falamos, irmãos, da teologia da salvação universal, estamos falando nisso, porque neste mundo pós-moderno, irmãos, isto vem trazendo consigo, olha, as pessoas precisam crer, não importa em que. Se você crer, você será salvo. Ora, nós estamos trocando a cruz por essa teologia da salvação universal. E muitas vezes, irmãos, por palavras de ordem. Como se nós pudéssemos mandar em Deus. Manter, irmãos, o cristianismo, os evangélicos em ordem. Mas lembrar, irmãos, mais uma vez Jesus coloca para mim e para você: se alguém quiser vir após mim, então a condição que Ele coloca para mim e para você é esta. Irmãos, estamos trocando a cruz por um cristianismo racional. Estamos trocando, irmãos, um cristianismo autêntico de racionalidade de culto pelas emoções atribuídas ao Espírito Santo. Queridos irmãos, quando Jesus então toca, através do apóstolo Paulo, quando ele diz, Romanos no capítulo 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que é o culto racional. Por que você está aqui? Razão, não é emoção. Você está aqui é pela razão, não é pela emoção. Se você veio aqui pela emoção, você veio no lugar errado. É tão sério, irmãos, que Jesus no capítulo 7 de Mateus, ele toca nesse assunto e diz, olha, sobre os falsos profetas. Portanto, ele diz, pelos frutos sereis conhecidos, verso 20. Verso 21 ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Presta atenção, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, aqui está a emoção pura. Porque nós, irmãos, como nós gostamos de saber o futuro. Como eu gostaria. Já pensou? Se eu tivesse, irmãos, o dom de ver o futuro. Irmãos, há um tempo atrás, eu estava em frente ao Banco do Brasil. Estava um cigano. Ele pedia às pessoas, posso ler a sua mão? Ele perguntou a mim e disse, olha, não, muito obrigado.
e dei 3, 4 passos. Então veio uma jovem senhora atrás, e ele perguntou: olha, posso ler a sua mão? Era um casal. Ele disse, ela ficou assim, meio lá, meio cá, mas aí o cigano disse: olha, vejo um grande casamento na sua frente. Aí ela parou de imediato, né? Parou de imediato. Você vê? Ele disse: vejo. Dá a sua mão aqui. Bom, quando ela deu a mão, né, estava mais ou menos 42 graus ali, né? Frente ao Banco do Brasil, a mão toda suada. Ele disse: olha, a primeira coisa que eu vejo, uma piscina na sua casa. Aí eu parei, falei: não, eu vou até o final dessa história. Estava com pressa, mas vou até o final dessa história, né? Peguei o celular, fingindo que estava vendo o celular, e ela começou: olha, vejo um rapaz muito bonito na sua frente. Os olhinhos dela brilharam, né? Você vê? Sim, claro que eu vejo. Olha, um rapaz, um loiro, né? E ainda disse, do olho azul. E o que mais você vê? Diz: olha, que casa bonita você vai ter. Casa? Sim, uma casa belíssima. Uma casa com piscina. Olha a sua mão como está, né? Toda molhada. Vejo você uma prosperidade que você nunca imaginou. Olha que carro. Nossa, que carro bonito você tem. Carro bonito você tem. Aliás, um carro, não vejo na sua garagem 4 carros. Pronto, né? 50, mole, ele pegou dessa jovem mulher. Irmãos, olha, a emoção nos leva a isso. Irmãos, você casaria com um homem feio? Ninguém casa com um homem feio. Por isso que ela quis ouvir o que? Um homem loiro olha o padrão dela. O loiro do olho azul. Eu não serviria para ela, né? Não tenho olho azul. E olha que eu sou bonito, né? Irmãos, olha, o futuro, Jesus disse, é tão sério, irmãos, que nós não podemos trocar, irmãos, nosso culto que é racional. Queridos, se você não souber explicar por que você está aqui, você está no lugar errado. Se você veio aqui para chorar, para falar só aleluia, glória a Deus, sai daqui que encheu de lágrimas, todo suado, você veio no lugar errado. Porque o nosso culto é racional. Eu estou aqui, irmãos, é por causa da cruz. Foi a cruz que me trouxe aqui, nada mais. Se a cruz não trouxe você aqui, você está no lugar errado. Mas estamos trocando, irmãos, o emocionalismo, o choro incessante. No domingo à noite choramos e choramos, choramos. Mas na segunda-feira amanhecemos do mesmo jeito. Prova, irmãos, de que a violência tem crescido cada vez mais. Temos cidades, irmãos, em que mais de 40% são membros de igrejas evangélicas, mas tem produzido muito pouco fruto. Porque nós queremos, irmãos, o emocional e não o racional. E Jesus então diz: cuidado com os falsos profetas. Irmão, semana retrasada estava na internet, você pode ser programa na internet, né? Um homem se dizendo pastor, ele então disse para uma senhora com a sua filha: olha, Deus me revelou. Olha aqui, naquele dia não profetizamos e não trouxemos muitos milagres, não profetizamos em teu nome. E ele disse: trago para você uma profecia de Deus. Ele então chamou o casal e disse: olha, Deus me revelou de que a cura do seu esposo depende de eu transar com a sua esposa, com a sua autorização e com a sua filha de 13 anos. É diabólico, animal e terreno. E aquele homem aceitou aquela condição. Ele entregou de mão beijada a sua esposa, a sua filha de 13 anos, perdeu a sua virgindade com esse homem. Então uma tia não aguentou e denunciou que ele está preso. Irmãos, olha, é tão grave, irmãos, é tão sério que Jesus não diz: olha, cuidado, irmãos, com as profecias. Cuidado com as expulsões de demônios. E cuidado com a multiplicidade de milagres. Irmãos, porque milagre não nasce da terra. Milagre vem de Deus. E quando você olha, irmãos, para o apóstolo Paulo, um homem que deveria, vou usar esse tempo verbal, que deveria ter sido curado por Deus, Deus disse: não, porque a minha graça, nós não queremos mais viver sobre a graça de Deus. Nós queremos ver, irmãos, sobre os cuidados dos outros. E Deus disse: a minha graça te basta. Você quer vir após Jesus?
Irmãos, nós estamos trocando o conhecimento bíblico, a reflexão bíblica séria, por uma superficialidade, pelo esoterismo, pelos duendes, pelas vãs filosofias. Irmãos, quanto mais fácil, melhor. Quanto mais fácil, melhor. Irmãos, olha, no Salmo 1, verso 1, nós vamos encontrar essa expressão que você conhece. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta. Irmãos, Pedro, ele diz para mim e para você, olha, irmãos, antes de quê? Antes de qualquer coisa, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, estamos perdendo uma geração inteira de homens e mulheres que não conhecem a palavra de Deus. Irmãos, olha, estamos num vício. Sexta-feira agora, irmãos, temos uma palestra na nossa igreja sobre os vícios da internet e a saúde mental. Irmãos, estamos há 36 horas por semana enriquecendo o Zuckerberg. Ele está bilionário. Cada vez que você abre, seja o WhatsApp, seja o Facebook, você enriquece aquele homem. Irmãos, nós seguimos quantas e quantas influencers. Outro dia, irmãos, estava uma moça jovem, mãe, né? Estou desmamando a minha filha, estou seguindo uma influência. Ela demorou 9 meses para desmamar uma criança. Que sofrimento. Onde você aprendeu isso? Eu aprendi com a influencer. Estou seguindo essa influência. Falei, você está maltratando a sua filha. Irmãos, desmame é imediato, não pode ser a longo prazo. Castigo, você castiga uma criança ou bate. Usa a vara enquanto você pode. As duas coisas não pode. E aquela mãe, seguindo uma influência, estava castigando e deixando a sua filha de castigo. Né? Castigando 2 vezes. Não dá. Irmãos, temos aí uma quantidade de influencer. Nós não mais seguimos a Bíblia, nem seguimos a Jesus, seguimos os influencers. Eles estão enriquecendo e você emburrecendo. Cada vez mais. Irmãos, não conhecemos mais a Bíblia. Não conhecemos. Conhecemos sim, pastor. Conhecemos a história de Davi e Golias. Beleza. E o que mais? Eu conheço a história de... conheço a história de... Irmãos, às vezes só fica nisso. Estamos emburrecendo, irmãos. Irmãos, estamos trocando, né, o conhecimento e a reflexão bíblica. Irmãos, olha, não valorizamos mais a nossa EBD. Caiu por terra. Perdoe, mas não sei quantos irmãos vieram aqui de manhã hoje para estudar a Bíblia Sagrada. Irmãos, olha, não valorizamos o nosso culto de estudo bíblico mais. O que o nosso pastor quer nos ensinar? Eu vou lá fazer o quê? Vou aprender o quê com ele? Eu tenho o meu influencer. Irmãos, olha, tem pessoas que seguem 5, 6, 10 influencers. Eu sigo essas pessoas. Estou na hipermodernidade, pastor. O senhor está atrasado. Irmãos, é assim que tem nos colocado como pastores, né? Nós vamos ensinar o que à igreja? A palavra de Deus. E você tem seguido pessoas. Irmãos, olha, não podemos trocar o conhecimento bíblico, irmãos. Estamos nos perdendo. Aí voltamos ao profeta Osés, irmãos, né? O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Estamos nos perdendo, irmãos, por falta de conhecimento. Irmãos, uma entrevista que o pastor João Falcão Sobrinho, saudosa memória, foi meu professor no seminário, 1986. Numa entrevista em 1964 para o Jornal Batista. Foi perguntado para ele, pastor, 1964, eu não era nem nascido ainda nesse dia. Eu nasci no final do ano. Fiz agora dia 5, né? Semana passada, fiz 59 anos de idade. Irmãos, em 1964 foi perguntado ao pastor João Falcão Sobrinho, o que a mocidade daquela época precisa? Ele disse, de Cristo, ponto. Mais nada.
Irmãos, o que a mocidade do ano 2023 precisa? De Cristo. Irmãos, não precisa de música barulhenta, não precisa de influência, não precisa de gritaria, não precisa de nada, precisa de Cristo. Nós, irmãos, tentamos atrair as pessoas facilitando. Não, você pode vir aqui na igreja, que na igreja você pode vir aqui de qualquer maneira. Você não quer casar, não precisa casar não, né? Junta aí com o Dudu, não precisa casar não, pode ficar tranquilo. Pode vir aqui, você pode vir aqui de bermuda, de camiseta, você pode gritar, você pode sambar, você pode dizer aleluia, você pode fazer o que você quiser aqui. Não, pastor, temos que deixar a juventude aqui. Não, irmãos, se você fizer isto, a igreja vai fechar, porque jovem precisa de Cristo. Essa juventude, irmãos, está se perdendo. Sabe por quê? Porque estamos facilitando a vida deles. Adultério, se você quer casar, case virgem. Se você quer ter sexo fora do casamento, aqui não é o seu lugar, é lá fora, e se perca. Se você escolher vir para aqui, sexo, irmãos, é dentro do casamento, ponto, o resto é pecado, acabou. Não tente agradar ninguém. Porque a condição, mais uma vez, irmãos, e nós voltamos ao texto, é esta: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, estou, irmãos, tratando dos meus netos. Como é bom cuidar de neto. Cuido, irmãos, 2 horas, né? Cansado, o pai chega e fala: olha, pode levar, irmãozinho, vai com alegria. A mesma alegria que eu recebo é a alegria que vou embora. Já não tem mais idade de ficar correndo atrás de criança, né? Faço o que eu posso para poder cuidar, né? De vez em quando eu digo: pai, se eu pode vir aqui me socorrer, vou com o maior prazer. Mas, irmãos, olha, de 9 a meio-dia, da meio-dia eu digo: olha, Deus abençoe vocês, e fui, né? Privilégio que eu tenho, né? Aliás, nem sei porque eu falei isso também, né? Onde eu estou aqui, né? Me perdi. Falando de neto, irmãos, eu me perco. Sou apaixonado pelos meus 4 netos. Só tem um homem lá em casa, né? Espero, irmãos, poder ter uma menina, né? Para eu poder cuidar dela também. Se alguém quiser vir após mim, querido. Irmãos, olha, mas de vez em quando eu tenho um netinho lá, né? Não vou aqui falar o nome dele, né? Mas, irmãos, tem hora que ele encrenca, né? Encrenca e olha aí, ele bate pé, eu não quero, né? Eu não vou, e fica, né? E haja paciência para poder domar aquela criança. Irmãos, porque eu, Rômulo, sou sinônimo de brincar para eles. Eu não faço comida, detesto fazer comida. Nilciane está em casa, eu ligo com a quentinha, como comida gelada, não tem problema nenhum. Nilciane é para poder cuidar da casa. O vovô Rômulo é para brincar. Irmãos, eu comprei uma barraca de acampar, né, de quatro homens, e armo dentro do meu quarto, né? E acampo com eles dentro de casa. Coloco um colchão, dorme os 3 comigo lá em casa. O menorzinho de 1 ano ainda não dorme lá em casa ainda, mas os 3 dormem. Eu faço acampamento dentro de casa. Eu armo uma barraca dentro do meu quarto para poder dormir com eles lá. Os 3 dormem comigo. A Nilciane dorme sozinha numa cama. Irmãos, olha, eles não gostam de falar não. E eu raramente falo não com eles. Mas de vez em quando precisa. Não pode. Aí pronto, embirra. Nós somos semelhantes a crianças. Nós não gostamos de ouvir não. Aí não importa se é criança. E temos aqui alguns adultos, irmãos, que são embirrados. Hein? Magoei. Não gostei. A música que a Beth cantou, nunca mais volto aqui porque essa música é horrorosa. Horrorosa para quem? Para você. Porque ela é bonita, por isso que ela cantou. Para a maioria das pessoas que cantou. Somos assim, irmãos, né? Não gostei do pastor André, não veio de gravata hoje. Nunca mais volto aqui. Não é isso? Pastor Silvio, o pastor é alinhado, né? Está sempre de gravata, né? Paletó, nesse calorão, sabe que suado, mas ele sempre vem impecável. O negócio desse é não, mas... Bom, somos embirrados como crianças. Nós não gostamos de ouvir não. Não é resposta de oração de Deus. Lembre-se disso. E a condição, irmãos, que ele coloca para mim e para você é essa: se alguém quiser vir após mim, negar-se a si mesmo. Irmãos, não, pastor Rômulo, nós acabamos de sair da modernidade, estamos na hipermodernidade. Irmãos, não é uma palavra
que ela está perdendo sentido nesses últimos anos. Porque é proibido proibir. Aborto é proibido. A mulher faz do seu corpo o que desejar. Não estamos nesse caminhar? Estamos nesse caminhar. Irmãos, estamos falando não, ou não está morrendo quando falamos em pecado. Que isso? Irmãos, há uns 3 meses atrás, um pastor contou, pastor Batista. Ele foi convidado para ser pastor de uma outra igreja. Esse é o costume que nós temos, né? O sistema batista é esse, né? Então a igreja foi lá, ficou sem pastor e o convidou. Sentaram para conversar no domingo, aí chamaram a diretoria, os diáconos, e papo vai, papo vem. Pastor, olha, está aqui o convite, né, para o Senhor. Mas nós temos uma última palavra para dizer para o Senhor. Olha, nós não gostaríamos que o Senhor viesse para cá para poder falar sobre inferno. Porque a nossa igreja está acostumada a ouvir coisas boas. Inferno não é uma coisa agradável. Ele disse, pediu licença, levantou-se e disse: meus irmãos, muito obrigado pelo convite. Mas a resposta é não. Permita-me levantar e sair. Levantou e saiu. Irmãos, estamos já assim, impondo condições de mensagem ao pastor. Ao pastor não, a Deus. Porque, irmãos, nós entendemos de que quando alguém vem aqui, aí não importa se é pastor, irmãos, quem for convidado para vir aqui nesse altar, porque aqui é santo, nós entendemos de que o que ele falar aqui veio de Deus. Não importa se é homem, se é mulher, se é homem, se é criança, se é adulto, não importa. Se o pastor Silvio, irmãos, convidar, que é o pastor da igreja, alguém para vir aqui, o irmão poderia pregar na igreja domingo? Nós vamos orar e entender de que a mensagem que aquele irmão vai trazer naquele domingo, ela veio de Deus. Então aqueles irmãos, né, aqueles diáconos quiseram impor condições de mensagem. Disse: não, muito obrigado. Levantou-se e foi embora. Irmãos, nós não queremos mais negar-nos a nós mesmos, porque o pecado nos é prazeroso. Você já viu um pecado que não é prazeroso? Você já comeu, irmãos, um churrasco que, se você pesar, passou de 2 quilos de comida que você comeu? Você sai dali, né, estupefato. Você já sentou-se em uma mesa para comer uma macarronada, que você foi comendo, chegou um ponto que você falou: olha, se eu comer uma azeitona, eu vou vomitar. Porque a glutonaria é pecado. Falar mal dos outros, tem coisa melhor do que falar mal dos outros? Não tem. Irmãos, eu resolvo o problema de todas as pessoas. Se eu fosse o pastor Silvio, eu faria isso. Só que se eu fosse ele, eu tomaria a decisão que ele tomou. Mas, irmãos, a nossa língua é tão grande, não cabe mais na nossa boca. Se eu fosse a Beth, eu resolvo, irmãos, os problemas dos outros. Mas é interessante, irmãos, como eu vi semana passada, nós estamos procurando revelação, mas com a Bíblia fechada. É interessante. A gente fecha a Bíblia e fala: fala-me, Senhor, revela-me. Cuidado, porque pode ser que você esteja enfrentando dardos inflamados do diabo com esta revelação. Porque, irmãos, nesse tempo de hipermodernidade, nós sofreremos socialmente. Isso a sociologia diz, não sou eu que estou dizendo. Socialmente, nós sofreremos. Porque, irmãos, olha, o que vem de lá para cá, tudo é coisa ruim para nós. A gente não pode dizer nada daqui para lá. Tá difícil a convivência. Tá difícil. Mas Jesus coloca para mim e para você, e eu quero encerrar. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia. Interessante. Nós queremos, irmãos, a nossa cruz, se possível fora, como ladrão na cruz. Irmãos, eu vou ficar aqui nesse mundo pecando, fazendo o que eu quiser. No meu último dia, eu então aceito a Jesus e vou para o céu. Seria o ideal. Mas só que você não sabe o dia que você vai morrer. Então, Jesus virá para você
hoje, aqui e agora. Porque pode ser que amanhã você esteja entre as 200 mil pessoas que morrem por dia no Brasil. Todos os dias nós sepultamos em média 200 mil pessoas. Ontem recebi, irmãos, uma notícia de uma querida ovelha minha. 15 dias descobriu um câncer, e era câncer terminal, avassalador. Depois casou-se até com um pastor e faleceu antes de ontem. Irmãos, em 15 dias descobriu o câncer, 15 dias ela faleceu. Márcia Vidinha. Foi avassalador. Nós não sabemos o dia nem a hora. Eu quero então convidar você nesta noite, aqui está. Se você quer seguir a Jesus, tome a sua cruz a cada dia. Irmãos, a cruz não é só para o dia final, é para todos os dias caminhar, andar com a sua cruz. Não sei qual a cruz que Deus dará a você, mas, irmãos, a cruz que Deus me deu é a cruz de Cristo. Eu olho para a cruz e falo: muito obrigado pelo perdão dos meus pecados. Irmãos, problemas não é cruz. O seu cônjuge não é cruz. A sua doença não é cruz. Isso são problemas. Qual é a sua cruz? A minha cruz é Cristo, irmãos. E se preciso for, no Coliseu eu morro, mas eu morro por Jesus. Então o problema, não pense que problema é cruz. Minha esposa é minha cruz. Não é não, você está redondamente enganado. Sua esposa é bênção para você. Você que não sabe valorizar. Seu esposo é bênção para você. Você que não sabe valorizar. Seus filhos não é cruz. Sua doença não é cruz. Sua doença é doença, ponto. A sua cruz é Cristo, ponto. Então entenda isso. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, perdão. Tome a cada dia a sua cruz. Pegue a sua cruz em Jesus e siga Jesus todos os dias. E você receberá a bênção da salvação. Porque diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá. E perdemos, irmãos, perdemos para o mundo. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos aqui de passagem, falamos isso, cantamos isso, mas não vivemos isso. Nós cantamos, mas queremos viver aqui. Nós nos apaixonamos por esse mundo. Queremos, irmãos, cometer os pecados, e eles são prazerosos. Sexo é bom. Irmãos, a droga, para quem usa, ele diz, é boa. Dura o quê? Meia hora, 1 hora. Depois te domina o resto da vida. Então é péssimo para você. Irmãos, o que é prazeroso para você é a cruz de Cristo. Mas você precisa querer a cruz de Cristo. Você vai perder a sua vida para o mundo. Você pode, irmãos, ter o dinheiro do mundo todo, mas vai adiantar o quê? Porque se você se envergonhar de Jesus, Ele também vai se envergonhar de você no dia final. Eu volto ao texto de Mateus, irmãos, ele diz: olha, quem são vocês? Não conheço vocês, não. O quê? Nós profetizamos em teu nome. Cuidado, irmãos, que muitas profecias são dardos inflamados do diabo, para afastar você da cruz. Cuidado que expulsão de demônios, existe hierarquia de demônios. É demônio expulsando demônio. E cuidado com curas. Irmãos, a cura não é exclusividade de Deus, entre aspas aqui não, tá? Porque muitas coisas que acontecem, irmãos, em muitos locais, são curas físicas. Mas quando Deus cura a alma, ninguém mais pode curar. Só Deus cura a alma. Só Cristo salva. Se alguém quiser vir após mim, eu quero convidar você nesta noite. Você quer vir até Jesus? Você quer ter a sua salvação? Pode ser que Ele não te cure fisicamente. É um problema. Você pode embirrar com Ele, fazer beicinho, magoar, problema seu, não meu. Paulo, quando entendeu disso, ele disse: Senhor, o teu poder então vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Nunca mais reclamou de nada. Conheço irmãos que levam, irmãos, uma doença com grande sofrimento, mas que alegria é visitá-los. Eu saio de lá confortado, porque nunca reclamam. Mas conheço, irmãos, alguns que eu faço o possível para não visitá-los. Que eu digo que eu volto deprimido, porque eles só sabem reclamar. Só sabem reclamar. Culpa todo mundo, inclusive a mim, como se eu tivesse culpa da doença dele. Você quer vir a Jesus?
renuncie a si mesmo. Vamos orar, querido. Eu quero que você se encontre nesta noite, que você encontre Jesus. Eu quero que você encontre a cruz de Cristo.